Olá, caros alunos do terceiro ano do ensino médio. Vamos a uma revisão dos conceitos básicos estudados na disciplina de filosofia ao longo do segundo bimestre deste ano letivo. O primeiro tema foi política e fomos buscar em Aristóteles, um filósofo dos clássicos gregos, que dizia que a política é a arte de exercer o poder a favor do bem comum. Que maravilha de definição, não é mesmo? E ele entendia que toda a ação política deve fazer com que a cidade, isso é a polis grega, a cidade-estado grega, por isso Atenas, fosse uma cidade feliz e que a sua população estivesse sendo beneficiada com a ação política. Hoje em dia também, de certa forma, pelo menos nos regimes democráticos, preservamos essa ideia de que a política é a arte de exercer o poder a favor do bem comum, sim. Mas, no entanto, nós vemos tantas contradições na política que nós não conseguimos ver concretamente acontecendo isso, embora as leis, por exemplo, a Constituição Brasileira de 1988, apresenta uma série de direitos, e deveres também da população e que visa o bem comum, visa ao bem comum, na verdade. O Papa Francisco, há pouco tempo, falou sobre política, dizendo que existe política como P maiúsculo, que é essa que todos nós fazemos, cada um, a partir do momento em que estamos reivindicando os nossos direitos, nós estamos denunciando aquilo que faz mal à população e olhando o que fazem os nossos políticos e cobrando a sua ação a favor do bem comum, nós estamos fazendo política. Já o P minúsculo consiste no estilo mais partidário, profissional, estrutural, institucional, e que ora faz bem, ora faz mal a sua tarefa, não é mesmo? Estudamos também o tema Brasil. Foi descoberto ou foi invadido? Qual é a sua opinião? Num videozinho que eu postei anteriormente sobre o assunto, eu dizia que, infelizmente, o Brasil não foi descoberto, foi invadido, pois quando chegaram aqui os portugueses, existiam milhares de tribos indígenas, de povos indígenas, milhões de pessoas vivendo aqui, e eles simplesmente, ao longo do processo civilizatório, entre aspas aqui, foram sendo vítimas de violência, de genocídio, e infelizmente até hoje se perpetua esse estilo de invasão daquilo que é patrimônio dos povos indígenas, por exemplo, a cultura, a sua terra, a sua religião, sua língua, seu modo de ser. E é lamentável que isso ainda ocorra mais de 500 anos depois da chamada descoberta do Brasil. Estudamos também um terceiro tema chamado interpretação de texto dissertativo ou filosófico. E nós verificamos que existem 4 estágios importantes na interpretação de texto. Primeiro é o exame textual. Você olha o texto como um todo, quantos capítulos tem, qual é o seu tamanho, se tem figuras, se tem gráficos, etc. E observa quem é o autor, em que período foi escrito, conceitos mais gerais. Já no segundo momento, você faz uma primeira leitura usando o dicionário, principalmente, para entender os termos e entender as ideias veiculadas nas frases. No terceiro momento, você faz uma análise do texto, isso é, você vai agora observar qual é a tese do autor, qual é o objetivo dele, o que ele quer modificar no meio através do seu texto, que transformações ele quer provocar nos seus ouvintes. E no quarto momento, a interpretação de texto dissertativo implica na interpretação do próprio texto em si. Isso é, você também problematiza, você traz à tona qual a importância da tese do cara, dos conceitos, das ideias. Elas se aplicam hoje com propriedade dentro desse contexto em que vivemos? Qual é a função desse texto no âmbito social? E nós estudamos um quarto e último tema, que é a questão de diferenças versus desigualdades. Quando falamos de diferenças, entendemos a diversidade, o Brasil é exemplo disso, é uma diversidade cultural, de manifestações de crenças, no campo da arte, da música, do teatro, no campo da culinária, das crenças, etc. O Brasil é diverso, inclusive na sua própria constituição étnica, miscigenado, as diversas raças e povos que constituem o povo brasileiro. Por outro lado, nós temos as desigualdades, Por exemplo, quando existe qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de discriminação e exclusão, nós estamos no campo da desigualdade. E a desigualdade que mais assola o povo brasileiro é a desigualdade econômica.
E aí vocês vão ter no material um gráfico, aliás, uma pirâmide, mostrando a desigualdade social no Brasil, e no qual apresenta que mais ou menos, vocês vão ver lá no texto, é de 2013, mas sabemos que de lá para cá a crise econômica acirrou-se mais, principalmente no período de pandemia. Nós temos na pirâmide que apenas 1% da população ganha em torno de 14 mil reais, a renda familiar de 14 mil para cima. Já 4% entre 7 e 14 mil, 9% entre 3,5 e 7 mil, 16% entre 2 mil e 3.500 a renda familiar, e 20% na base da pirâmide já. Nós temos nós temos 20% da população que ganha entre 2 mil e 3.500. E a maior parte da população, quase 50%, 46%, portanto, está entre aqueles que têm uma renda familiar. Isso é tudo que a família ganha, em torno de até R$ 1.500 apenas. E é muito pouco, você sabe disso, para quem depende de aluguel, de remédios, para se alimentar e outros gastos mais. É simplesmente um salário ou uma condição econômica muito desoladora, insuficiente para bancar as necessidades básicas de uma vida digna. Bom, eu quero que você reflita muito, pegue os exercícios, os textos e faça com atenção nessa grande revisão que vocês têm lá no material. Um grande abraço e até a próxima!